Olá, gente querida, gente bonita, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, não é? Muito bom. Eu espero que todos os participantes desse nosso encontro de hoje estejam muito bem, sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Eu não sei o horário que você está participando desse nosso bate-papo, mas eu sei que é um momento especial, seja para mim como para você. Por quê? Porque tanto eu quanto você, nós estamos aprendendo muito com esta série intitulada Vidas que Inspiram. Eu creio nisso, estou aprendendo muito com vocês. Independentemente do horário, seja para dia de domingo, sábado, segunda, não importa. Você é sempre bem-vindo, é sempre bem-vinda. E eu espero que essa nossa reflexão de hoje, se for domingo de manhã, além da nossa edificação espiritual, que ela nos sirva também de inspiração para o culto que prestaremos a Deus logo mais. Se for num outro dia, num outro horário, não tem problema. Aliás, isso me alegra muito. Sabe por quê? Porque eu vejo que você está interessado em aprender. E para mim isto é também um grande privilégio, porque eu percebo que você está interessado em aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Portanto, eu lhe desejo que nossa discussão de hoje, além da nossa edificação espiritual, com o fortalecimento da nossa fé, nos sirva também para sermos porta-vozes das boas novas de Cristo, do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Certo? Pois bem, eu dou graças a Deus por esse privilégio, sabe? Estudar a palavra de Deus realmente é muito prazeroso, com toda a nossa igreja, e com isso aprender cada vez mais sobre a importância de determinadas pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo, para dar continuidade à pregação de suas boas novas a partir do legado que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, nos deixou. Nós falaremos especialmente sobre alguns colaboradores do apóstolo Paulo ao longo de sua caminhada como cristão, né? Nós já sabemos, estudamos bastante sobre a vida de Paulo antes dele se converter, depois. Então, certamente foram muitos esses colaboradores, como nós poderemos ver na própria Bíblia e também em diversos livros de história da igreja. Por isso, também nesse assunto, como fizemos em alguns outros, nós dividiremos a nossa abordagem em duas partes, quer dizer, colaboradores de Paulo, parte 1, começamos agora, e colaboradores de Paulo, parte 2. Tá bem claro? Excelente? Então vamos começar com uma oração, como nós sempre o fazemos, tá bem? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, mais uma vez estamos diante de Ti, na Tua presença, neste santo lugar, para aprendermos mais da Tua palavra. Compartilharmos um pouco daquilo que já estudamos e aprendermos mais e mais toda vez que abrirmos a Tua Santa Palavra, estudarmos por livros que foram escritos por pessoas inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Abençoa-nos agora, Senhor, que sejamos luz neste mundo tão atribulado, passando os Teus ensinamentos, e que nós, neste momento, possamos receber esses ensinamentos para praticá-los. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Pois bem, queridas e queridos, nós vamos continuar com a nossa caminhada intitulada Vidas que Inspiram. Hoje, com a primeira parte do estudo sobre a vida de colaboradores de Paulo. Veja, colaboradores de Paulo, não os colaboradores, porque a gente nem sabe quantos foram. Existem aí muitos registros que dão conta que foram até mais de 100, pelo menos aqueles que estão catalogados, imaginem. Então, para aqueles que vêm acompanhando toda essa série desde o início, eu destaco particularmente a vida de Paulo. Claro, estamos falando dos colaboradores dele, mas nós devemos lembrar que Paulo não foi o único apóstolo, não foi o único que
plantou igrejas, mas nós estamos trabalhando, que estamos estudando, que estamos falando sobre a vida de Paulo, tá bem? E hoje, particularmente, de seus colaboradores. Nós devemos nos lembrar que eu mesmo tive a oportunidade e o privilégio de estudar com vocês como se deu a conversão ao cristianismo do apóstolo Paulo. E falando sobre ele desde o tempo em que ele perseguia os cristãos e até o tempo em que ele atuou como um dos maiores apóstolos da igreja, sobretudo a partir do início da segunda metade do primeiro século desse nosso calendário, que nós chamamos de calendário cristão. Nós vimos que, embora Paulo fosse muito inteligente, proativo e convicto de sua missão, e que tenha sido um cristão bastante engajado na causa da evangelização de milhares de pessoas de várias etnias, desde os judeus, passando por outras nações que ocupavam o que hoje nós chamamos de Oriente Médio, seguindo pela Ásia Menor, chegando até o sul da Europa, passando pela Grécia, diversas ilhas do mar Mediterrâneo, chegando até a Península Itálica. Aquele tempo não se chamava Itália, né? Porque estava muito dividido, mas era o Império Romano todo, conhecendo e atuando em diversas cidades e fixando-se por um bom tempo em Roma. Uma coisa que a gente tem que saber: ele nunca atuou sozinho. Paulo sempre contou com diversos colaboradores. A despeito de toda esta habilidade e capacidade dele, ele sempre usou colaboradores para atuarem conjuntamente. Então, para que vocês tenham uma ideia de quão difícil foi o ministério desses primeiros pregadores, verdadeiros apóstolos de Cristo, acompanhe esse quadro que vocês estão vendo aí, que aparece, para vocês terem uma ideia, né, da região por onde Paulo passou. Nesse quadro vocês podem ter uma ideia do trabalho missionário desses primeiros cristãos, no início da igreja, especialmente Paulo e seus colaboradores, ok? Dê uma olhadinha, depois, se quiserem rever a aula, é só retomar esse mapa novamente. Pois bem, então, por isso que é importante que essas peculiaridades sejam bem estudadas. Por quê? Porque ela serve de exemplo até hoje. E eu lembro a vocês que a nossa aula, ela não serve apenas para conhecermos a história do cristianismo. Ela serve para que nós utilizemos essas experiências na nossa própria vida. Tá certo? Então, até os dias atuais, nós devemos utilizar essas estratégias que foram utilizadas pelos nossos antepassados. E eu quero lembrar que é muito difícil evangelizar sozinho. É preciso que nós estejamos bem relacionados com pessoas que estão imbuídas do mesmo princípio. Em todo momento nós precisamos dessas pessoas. A igreja é um grande exemplo disso, tanto no âmbito mundial como no âmbito local. Veja, um pastor sozinho, um presbítero, um diácono, ele não consegue levar as boas novas de Jesus sozinho. Ele precisa contar sempre com outros irmãos. Desculpe, claro que ele pode e deve testemunhar continuamente, para as pessoas com as quais ele convive, mas para que ele dê continuidade ao trabalho evangelístico, é importante que ele tenha colaboradores, outros irmãos convencidos desse preceito. Então, assim como foi com todos os apóstolos de Cristo, e particularmente Paulo, nós também devemos estar atentos a esta estratégia, vamos usar assim, uma palavra bem contemporânea. Ao longo dessa série, nós já tivemos a oportunidade de estudar a vida de alguns colaboradores. Inclusive, dentre esses colaboradores, alguns com vários detalhes. Por exemplo, nós estudamos Timóteo, com a professora Célia Curcio, minha namorada, minha esposa, minha querida esposa, não é? Que tem compartilhado com vocês bastante sobre a palavra de Deus. E também tivemos sobre Barnabé, uma aula brilhante do nosso irmão presbítero Oswaldo Cristo. Também aprendi muito com ele, certamente vocês também. Então, segundo alguns registros históricos, nem todos constantes na Bíblia, cita-se mais de uma centena, eu falei isso no começo, né? Mais de uma centena de colaboradores diretos de Paulo ao longo de sua vida cristã, na pregação do Evangelho e na plantação e consolidação das igrejas locais.
Alguns desses colaboradores nós conhecemos bem, são bem conhecidos porque eles aparecem descritos no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas, nas cartas universais de Pedro, de Judas, enfim, nós sabemos que nós temos aí diversas cartas que trazem outros nomes. Pois bem, então nós devemos saber que são registros que nós encontramos na Bíblia, mas nem todos esses colaboradores aparecem na Bíblia. Então nós tivemos que vasculhar um pouquinho também fora dela e juntar. Obviamente que para nós a regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Mas nós, como historiadores, fazemos uso também de outra literatura e tomamos o cuidado, das fontes, lembrando sempre que o ideal é ter no mínimo 3 fontes. Enfim, todos esses cuidados que devem ser tomados quando se faz uma pesquisa histórica. Ok? Então, outro pormenor que eu gosto de destacar no nosso estudo é o de que a escolha não se deu por importância. Quando você coloca aí, vamos estudar Timóteo, vamos estudar Filemon, vamos estudar Apolo, vamos estudar Barnabé, vamos estudar Silas. Quem foi o mais importante? Não, nós não falamos em importância, por quê? Porque senão eu estou contradizendo a própria palavra de Deus, não é? Vocês se lembram daquela famosa passagem que quando Jesus respondeu à mulher de Zebedeu, né? Quando ela resolveu pedir vantagem para os seus filhos Tiago e João. Nossa, os outros 10 ficaram muito bravos, vocês se lembram? Vamos só matar a saudade aqui, eu sei que vocês já leram isso, mas vamos ler lá em Mateus capítulo 20, versículos 22 e 23, essa passagem muito importante, quando Jesus reforça que não existe o melhor, o maior. Tá bem? Então, leiamos. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, respondendo a mulher de Zebedeu, não é? A mãe dos filhos Tiago e João. Então, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então, olha o que Jesus disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai, por meu Pai, tá bem? Então, continuando na sequência, ele ainda diz: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, ficaram muito bravos, e Jesus, chamando-os, disse o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, muito pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não é? Está lá no Evangelho de Mateus, também no capítulo 20, na sequência, versículos 24 a 28. Então vocês perceberam que nós aqui não falaremos quem é mais importante e menos importante. Todos foram importantes, tá bem? Bom, então nesse contexto, nós entendemos que todos os colaboradores de Paulo, como também dos outros apóstolos, foram todos importantes para o crescimento da igreja. E novamente, fica aqui mais uma lição para todos nós. Também nos dias atuais, todos nós temos a responsabilidade de ir para o mundo, é um mandamento, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Mas nenhum de nós é mais ou menos importante que o outro. Então, desse modo, sem nenhuma distinção, depois dos estudos já feitos de Timóteo, Barnabé e mesmo de Paulo, nós iniciaremos com 2 dessa lista, que eu disse que são mais de 100 colaboradores, bem destacados na Bíblia. Eu vou destacar 2 por enquanto, depois continuaremos. Vamos começar com Silas, falaremos de Silas e Tito. Mas eu pergunto, quem foi Silas como colaborador de Paulo e como ele colaborou com Paulo, tá? Silas era um judeu convertido ao cristianismo, do qual
quase não temos referências seguras de seu antepassado. Por isso, nós estudaremos Silas a partir de sua participação na ampliação da Igreja de Cristo, tá bem? Vamos começar pelo significado do nome dele. Silas é um nome que aparece com diversas variantes, tanto no hebraico quanto no grego e também no latim. Por isso, toda vez que nós lermos esse personagem bíblico, nós precisamos tomar bastante cuidado porque aparece com alguns nomes diferentes e é a mesma pessoa, tá bem? Então, Silas é o provável, é quase certo, o apelido das pessoas que em grego se chamavam silvanos, que na verdade nem é uma palavra grega, é latina, né? Mas eram silvanos, Silas e Silvanos. Aportuguesando Silvanos virou Silvano, tá? No hebraico, Silas deriva do nome Saul. Então, vamos lembrar, Silas, Silvano e talvez Saul, Sheila, qualquer coisa assim, tá? Segundo alguns estudiosos, Silas, companheiro de Paulo, ele está contado entre os 70. Lembram-se daqueles 70 escolhidos por Jesus, que só aparece no Evangelho de Lucas? Então, é algo assim que nós não podemos afirmar categoricamente, mas são muitos os registros que dão conta disso. Então, eu ouso dizer que, segundo esses estudiosos, Silas faz parte dos 70. E existem alguns registros que foram feitos na Idade Média, considerados pela Igreja Ortodoxa. Depois do grande cisma, né, do Oriente, a Igreja Ortodoxa também desenvolveu muitos estudos acerca da Igreja primitiva. E eles fizeram uma lista lá. E essa lista ela foi aproveitada pela Igreja Católica Romana e consta numa enciclopédia católica romana que foi publicada no início do século XX, tá bem? Então traz uma lista desses supostos 70 componentes do grupo. Mas para nós, eu entendo que isso não tem muita relevância. Eu gosto de citar porque existe aí, se de repente você quer estudar, você pode ir adiante. Eu creio que o mais importante para nós é destacar os feitos desses seguidores de Jesus, efetivamente conhecidos e que muito ajudaram os apóstolos em suas atividades. Então, vários desses 70, com certeza, lideraram igrejas locais e foram ordenados bispos para conduzirem essas igrejas. Silas, em particular, ou Silvano, tudo bem? Nós vemos no capítulo 16 do livro de Atos, ele possivelmente seria um judeu helenístico. Em qualquer momento eu explico para vocês o que era propriamente um judeu helenístico. Era um grupo novo de judeus que se adequava à filosofia grega, tá bem? Mas não vem ao caso agora. Então, possivelmente ele era um deles. Ele era, digamos assim, alguém que estudava, que tinha conhecimento. E que também ele possuía cidadania romana. Vocês se lembram que nós estudamos isso quando dissemos a respeito de Paulo, que ele também tinha cidadania romana. E a seu respeito, por meio de registros bíblicos, nós sabemos que ele acompanhou muito o apóstolo Paulo e Barnabé. Barnabé que também estaria dentro desses 70. Quando houve o desentendimento entre Paulo e Barnabé, se você assistiu a minha aula a esse respeito, deve se lembrar que nós comentamos o fato, quando Paulo não aceitou a sugestão de Barnabé para levar João Marcos para a segunda viagem, então Paulo escolheu Silas, e alguns exegetas, alguns intérpretes desses textos sugerem que uma das fortes razões para Paulo escolher Silas teria sido o fato dele também ter cidadania romana, e isso poderia facilitar as coisas quando fossem para Roma. Bom, também detalhes. Além das qualidades pessoais, que era considerado como conciliador, Silas era uma pessoa conciliador, ele foi incumbido por Paulo de se aproximar das comunidades cristãs.
de Jerusalém e de toda aquela região. E eu lembro que as comunidades próximas a Jerusalém, a própria igreja de Jerusalém, ela era predominantemente formada de cristãos de origem hebraica. Mas ele também, Paulo, sugeriu a Silas que se aproximasse da igreja de Antioquia, que, diferentemente da igreja de Jerusalém, ela era predominantemente formada de cristãos de origem pagã, de gentios, não é? Como a gente chamava ou chama as pessoas não hebraicas, que se converteram ao cristianismo principalmente. Então, por conta disso, Silas acabou gozando de muito prestígio entre os demais apóstolos, porque de fato ele era um conciliador, era uma pessoa bastante tranquila e sabia conduzir a conversa. É o que a gente infere diante de tudo aquilo que a gente estudou no livro de Atos e também em outros registros, tá bem? Ele era reconhecido inclusive como profeta, tá? Então, devido às tradições judaicas que ainda prevaleciam na igreja de Jerusalém, havia muita controvérsia com relação às práticas da igreja de Antioquia. Eles se opunham muito, porque na igreja de Antioquia muitas tradições judaicas foram abandonadas e os cristãos que vieram do judaísmo se incomodavam com isso. Vamos ler os 5 primeiros capítulos do capítulo 15 do livro de Atos, para vocês entenderem um pouquinho. Depois, se puderem, leiam novamente o capítulo inteiro. Vamos ler. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, haviam se convertido, mas eles diziam: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, diante desse impasse, gente, também os apóstolos Pedro e Tiago tiveram um importante papel, como a gente pode ver nesse mesmo capítulo 15. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 15 inteiro. Não dá para ler aqui, o tempo é curto, né? Nós já estamos avançando no tempo. Mas é maravilhoso tudo isso. Por isso que, diante dessas discórdias e ponderações feitas, desse prestígio de Silas junto à igreja de Jerusalém, e da necessidade dessa unidade cristã entre as comunidades existentes, Silas e Judas foram indicados pelos demais apóstolos para fazerem essa mediação em companhia de Paulo e Barnabé. Então veja aí a importância de Silas como um colaborador de Paulo para que houvesse essa unidade cristã entre essas igrejas que tinham algumas divergências entre si. Então, no mesmo capítulo 15, do versículo 22 a 27, vamos acompanhar, aparece uma explicação muito interessante. Vejam lá. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem
chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Para confirmar, não é? Tudo que nós estamos falando. Então, nós teríamos muito mais coisas para falar acerca de Silas. Dentre elas, pormenores de suas viagens junto com o apóstolo Paulo. Mas a falta de tempo e o próprio propósito dessa nossa reflexão, nós nos deteremos em apenas um desses muitos detalhes, tá bom? Por que eu quis fazer isso? Porque eu considero muito importante, tá bem? Então, um desses pormenores é o de sua parada na Macedônia, para estar junto às igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Enquanto Paulo acabou prosseguindo viagem, foi até Corinto, na Grécia. E ele ficou lá até que Silas o encontrasse lá em Corinto. E em Corinto, Silas teve um grande papel como pregador, incluindo também a importante participação de Timóteo e posteriormente de Tito também. Nós falaremos daqui a pouco sobre isso. E eu considero oportuno destacar que não só Paulo reconhece o valor de Silas, ou Silvano, como queiramos chamar, mas também o apóstolo Pedro. Veja, Pedro também reconhece esse valor diferenciado de Silas. A gente pode ver isso na primeira carta de Pedro. Pedro estava em Roma e inclusive ele chamava em tom, sei lá, se jocoso ou alguma alfinetada, enfim, não sei, ele chamava Roma de Babilônia, né? Então Pedro estava em Roma e quando ele escreveu essa carta, foi aproximadamente no ano 62, 63, talvez até 64, nós não temos data exata. E ela foi destinada às igrejas das províncias romanas localizadas na Ásia Menor, na região onde hoje nós chamamos de Turquia, que estavam sendo perseguidas devido à sua profissão de fé cristã, não é? Vamos ler dois pequenos trechos dessa carta, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Leiamos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto é uma cidade, Galácia, outra cidade, Capadócia, região lá, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então essa foi a saudação inicial de Pedro na carta. Então, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, a igreja, que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, ele diz que a igreja de Roma está saudando as igrejas desta região. Bem, como eu disse, nós teríamos muito mais para falar de Silas. Eu quis falar esse trechinho porque para mostrar que Silas era reconhecido não só por Paulo, mas por Pedro e tantos outros apóstolos também. Mas por enquanto nós vamos ficar por aqui, vamos passar a um outro grande colaborador de Paulo, que é Tito. E aí eu lanço a outra pergunta: quem foi Tito e como colaborou com Paulo? Bem, é muita coisa, não é? Mas vale a pena. Se é que é uma pena, para mim não, para mim é um prazer, então vale o prazer, ok? Então, Tito, outro grande companheiro de Paulo, diferentemente de Silas, não era judeu, ele era grego, ele nasceu na ilha de Creta, era cretense, portanto, um pagão ou um gentio, como eram também chamados os não-hebreus, lembra-se, né? Já falamos isso agora há pouco. Seu nome é de origem latina, Titus, que aportuguesado virou Tito. Em italiano e espanhol tem algumas variantes,
Em espanhol aparece Ticiano, também Tito, mas Ticiano. Em italiano, Tiziano, mas também Tito. Enfim, apenas para que vocês saibam que há algumas variações aí em relação ao idioma. Mas o que significa Tito ou Titus? Significa homem honrado, respeitável ou venerável. Tito possivelmente foi um dos mais longevos apóstolos. Vamos fazer uma conta. Ele estaria na lista dos 70. Fazendo uma pequena conta, se a lista dos 70, se Jesus estivesse em torno de 30 anos, vamos dizer assim, por volta do ano 30, vamos arredondar, e Tito faleceu no ano 107, só daí nós já temos 77 anos. Vamos considerar que ele fosse jovem, tinha lá uns 20 anos. Ele tinha mais de 90 anos, tá certo? Então, foi um dos mais longevos apóstolos que nós temos registro. Outra curiosidade interessante. Um fato também interessante a seu respeito é de que, na sua conversão, ele não se submeteu à prática da circuncisão. E a gente pode ver isso na carta que Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia. Vamos ver? Gálatas, 2º capítulo, versículos 1 a 3. Olha lá, vamos ler? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então veja, ele não foi circuncidado. Então, segundo diversos registros, nós podemos perceber a confiança e a empatia existente entre Paulo e Tito. E numa dessas passagens, Paulo chega a chamá-lo de verdadeiro filho na fé. Palavras textuais de Paulo. Vamos ler. Está lá, na carta de Paulo a Tito, 1º capítulo, versículos 1 a 4. Eu só vou ler um trechinho do 1 e do 4 por causa do tempo, tá? Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E lá no 4, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Tá? Numa outra passagem, agora na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, Paulo chama Tito de meu companheiro e colaborador. Vamos ver? 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Olha lá o que está escrito. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Que prestígio, não? Pois bem, então Paulo era assim, né? Ele era, nós já falamos nos encontros passados sobre Paulo, sobre o temperamento dele. Mas, de qualquer forma, a gente entende que Paulo tinha estratégias de trabalho. Ele era uma pessoa muito culta, nós sabemos disso, e ele tinha planos de trabalho. E ele utilizava muito desses colaboradores, como nós estamos chamando nesse estudo, para desenvolver esse plano de trabalho. Então, depois de sua prisão em Roma, Paulo se empenhou muito na organização e disciplina das diversas comunidades cristãs que se formaram. Por exemplo, enquanto atribuiu a Timóteo a responsabilidade de atuar na região de Éfeso, ele orientou a Tito para atuar na região de Corinto e nas demais comunidades da região, indo até a ilha de Creta, onde nasceu o próprio Tito. Tá? Então, nesses planos, Paulo contava com vários colaboradores. Vejam que, juntamente com Tito, Paulo também enviou Ártemas, também chamado Tíquino, Apolo. Apolo, nós teremos uma aula só sobre ele, hein? É outra personagem importantíssima para nós, né? Tito foi um daqueles companheiros para toda a obra, como a gente diria hoje, né? Na linguagem de hoje. Ele atendeu as igrejas da Ásia Menor, as igrejas da Grécia, foi ordenado bispo de Creta no ano 64 e ficou lá como bispo até o ano 105, portanto, até o final da vida dele quase, né?
Então Tito foi muito usado por Paulo para resolver problemas graves que assolavam a igreja na época. Por quê? Porque se não bastasse as perseguições romanas, nós tínhamos também outros problemas, a divulgação de falsas doutrinas e até a deturpação do próprio evangelho, principalmente por parte dos hebreus, que deturpavam o evangelho e tentavam confundir as pessoas. Então, particularmente a igreja de Corinto passou por problemas a esse respeito. E depois foram superados, graças a Deus, sobretudo com a importante colaboração de Tito. Então, Tito, por onde passava, acabava deixando uma grande contribuição. E ele era muito querido. Ele proporcionava conforto, ele trazia tranquilidade. Vamos ler uma passagem lindíssima que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 5 a 7, 5 a 7, e versículo 13. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, e pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos nós, por todos vós, certo? Então, da mesma forma aconteceu em Creta. Nós vemos uma outra linda mensagem de confiança e de orientação de Paulo passada a Tito. Nós temos isso no primeiro capítulo de Tito, versículos 5 a 9. Diz o seguinte: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Como deveriam ser esses presbíteros? Tem aí, né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Quer dizer, tem toda essa lista que nós nem precisamos ler, mas vocês lerão tranquilamente do versículo, até o versículo 9, né? Do 5 ao 9. Então, como nós vemos, Tito foi outro grande colaborador do apóstolo Paulo, tendo atuado em diversas igrejas, desde Jerusalém até a Ásia Menor e Grécia. E um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, refletir com vocês, é que invariavelmente são citados homens que participam do serviço apostólico. Quer dizer, plantadores de igreja, mas não são poucos os registros que mostram importantes participações de mulheres, certo? Então, hoje nós falamos de Silas, falamos de Tito, mas eu já deixo um gancho, cenas do próximo capítulo, como eu gosto de dizer, para mostrar a importância das mulheres também. E existem muitos registros da própria Bíblia em outras obras que são consideradas também boas, onde aparecem muitas mulheres como colaboradoras de Paulo, sem contar aquelas mulheres que já faziam parte do trabalho de Jesus, que nós não vamos citar, obviamente, porque o nosso propósito aqui é trabalhar com os colaboradores de Paulo. Mas eu vou destacar aqui num primeiro momento o casal Áquila e Priscila. Eles eram marido e mulher. E foram bastante citados. Nós temos aí também as filhas de Filipe, que aparecem no livro de Atos, Ápia, que aparece na carta a Filemon. Alguns historiadores atribuem ou interpretam que Ápia seria esposa de Filemon. Nós também temos, lembrando que Filemon também estaria dentro dos 70, né? Nós temos Trífena, Trifosa, Pérside e Júlia, que são saudadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Nós vamos falar capítulo 16 da carta aos Romanos. Temos também Evódia e Sintique, mencionados na carta aos Efésios. Enfim, vejam que o número de mulheres não é pequeno. Dentre outras,
que figuram inclusive na literatura paralela que eu falei. Então nós vamos comentar bastante sobre isso. Então, como nós estamos estudando os colaboradores de Paulo, então nós não vamos ficar presos às mulheres que atuaram na época de Jesus, tá bem? É isso que eu quero deixar destacado. Então, deixando tudo isso para vocês, o tempo passa tão rápido, não é? Nós vamos dar uma pausa, retornarmos na próxima aula, no próximo encontro, no próximo bate-papo, que nós intitulamos Colaboradores de Paulo, parte 2, tá bem? Se tiverem alguma dúvida, me procurem, vocês têm meus contatos, tá bem? Ou então, revejam a aula e até a próxima. Que Deus as abençoe, que Deus os abençoe e sempre aquele forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!